Olá! O que o caso do ET de Varginha, que até hoje mexe com o imaginário dos brasileiros, tem a ver com o atentado do Rio Centro no começo dos anos 80? Ou com o massacre da Candelária, quando crianças e adolescentes foram assassinados na porta da principal igreja católica do Rio de Janeiro? É claro que ocorreram mortes de pessoas. Em todos esses episódios, a sociedade atônita cobrava respostas das autoridades. Além disso, os laudos periciais dos médicos legistas com o resultado das autópsias foram capas dos principais jornais e revistas de todo o país. Mas esses mortos passaram pelas mãos do mesmo médico legista, ou melhor, do mesmo anatopatologista. Esse médico mineiro já realizou mais de 50 mil autópsias e agora acaba de lançar 2 livros, Prazeres e Tormentos de um Patologista e Sala, Traga-me um Cadáver, onde ele conta de uma forma bem leve suas famosas autópsias. Dr. João Batista Macuco Giannini é o convidado do nosso programa de hoje. Dr. Giannini, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Realmente é um prazer conhecê-lo. Eu tenho muito prazer também em conhecê-lo. Uma boa tarde e a todos os seus telespectadores, uma boa tarde. Doutor João, eu confesso, eu fiquei extremamente surpresa com as histórias de seus livros, mas antes de falarmos propriamente sobre os casos, eu gostaria de saber como o Dr. João Giannini, nascido na pequenina cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo, decidiu ser médico e por que especializar-se em medicina legal na anatopatologia. A minha história, eu sou de uma família filho de farmacêutico, tenho 4 irmãos acima de mim, médicos, e tudo me dirigia e todos forçavam para eu fazer medicina. E eu queria fazer astronomia. Ganhei com a teimosia de continuar sempre querendo conhecer mais coisas. E na medicina foi fantástica, porque eu tive que fazer minha base em biologia, que eu considero hoje maior do que a astronomia. Ou seja, a astronomia está dentro da biologia, não é? E com isso, fazendo medicina, minha indagação geral, muito jovem, resolvi entender o que era a causa da doença. E a causa da doença se estudaria em patologia, na disciplina patologia. Acrescento que eu fiz anatomia patológica e continuei perguntando qual a causa da doença. Aí fiz patologia clínica, continuei perguntando a causa da doença. Fiz biologia molecular, continuei perguntando a causa da doença. Não tinha respostas. Aí fiz epidemiologia. Antes fiz microscopia eletrônica e fiz epidemiologia. Na epidemiologia eu encontrei a verdade. Ela estuda a frequência das doenças e a frequência das variáveis da doença. E qual é a causa da doença? Para mim é o poder público, que de posse dos dados da epidemiologia pode montar programas de alta efetividade. Pena que o país é pobre, pena que todos os recursos são deficientes, mas a epidemiologia acusa todos os problemas que devem ser sanados. Gostei de fazer epidemiologia também. Dr. Giannini, a ciência forense sempre foi a espinha dorsal até de contos de mistérios, né? Desde As Aventuras de Dupin, de Edgar Allan Poe.
até as histórias de Sherlock Holmes. Aliás, os métodos de Holmes, eles precederam muitas técnicas usadas para ligar uma prova física a um criminoso, como, por exemplo, o exame de sangue. O que é que mudou da década de 60, quando o senhor se formou, para hoje? Como é que era trabalhar naquela época que não tinha toda essa tecnologia? Eu, embora esteja aposentado, eu vivi duas épocas importantes, que eu chamo a época de ouro do meu Instituto Médico Legal, do Rio de Janeiro, um prédio magnífico, todo em granito, móveis em jacarandá, estofamentos em couro, acomodações precisas, tudo certo. E depois veio a época da miséria. Aí nós vimos o prédio entrar em praticamente decomposição, tudo se perdeu e chegou um dia que eu não tinha sabão de cinza para lavar as mãos dentro da sala de autópsia. Tinha que tomar atitudes assim, esquisitas, de adentrar o gabinete do diretor e ir ao lavabo dele e usar o sabonete dele para lavar as mãos. Isso constrange qualquer pessoa a fazer uma coisa dessa. Quanto à tecnologia, ela é, como a minha profissão é de macroscopia, eu olho e faço as minhas conclusões. Depende muito do instrumental simples, que é faca, tesoura. Agora, depende também de um bom técnico. Eu sempre me preocupei em ensinar tudo que eu sabia aos meus técnicos, nunca escondi nada. Todos os médicos gostariam de ter os meus técnicos. Fizeram pressão, mas eu nunca abri mão, porque eles eram importantes. Dou a eles, sempre dei o maior respeito possível, a maior consideração. E fiz realmente uma equipe dinâmica. Na atualidade, eu estou afastado da medicina legal, mas não creio que o país, nas condições que andam as coisas, tenha acrescentado muita tecnologia. Eu dispunha, na época, de duas tecnologias formidáveis. Uma era o raio-x, e tive surpresas grandes com o raio-x. E a outra era a fotografia, tinha um bom fotógrafo. Na surpresa grande da radiologia, eu cito casos de acidente de via férrea em que o cadáver chegava praticamente todo disforme, e eu localizei em 2, 3 casos projétil de arma de fogo, ou seja, mataram e colocaram a vítima para disfarçar como atropelamento por trem. Mas acho que a tecnologia da medicina legal está na dedicação, no conhecimento, na atenção, olhar os detalhes, não economizar o tempo. Abre-se todas as cavidades, faz-se sempre um laudo completo. Eu costumo dizer que o meu primeiro laudo de autópsia feita dentro do hospital coincide até hoje com os mais recentes autópsias que eu fiz. Eu sempre segui uma estratégia de um padrão, uma boneca, um padrão de laudo, e nunca me afastei dele. Dizia meu professor que dificilmente no mundo um patologista não teria vontade de exumar um corpo que ele tinha examinado, porque ele esqueceu alguma coisa que no final tornou-se importante. Então eu tinha esse receio de ter vontade de exumar alguém. Doutor Janine, a ciência forense nunca foi tão popular como nos dias de hoje. Hoje nós vemos na televisão
inúmeras séries criminais, entre elas o CSI, que é o Crime Scene Investigation, que está na lista dos programas mais vistos. Se nós fôssemos comparar o senhor seria o Dr. Albert, né, que é o médico legista da série. Esses programas, eles dão a impressão de que os laboratórios criminais, eles estão muito bem equipados, com tecnologia de ponta à disposição, nadando em recursos para solucionar qualquer caso em tempo hábil. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que é a realidade, né, aqui no Brasil. O senhor falou que tinha que usar o sabonete do diretor. Isso ainda acontece nos dias de hoje? Eles tiveram que abandonar o prédio original, de tal estado que ficou a circunstância. Construíram um prédio novo. Eu não sei como funciona, mas na minha época era um desastre. Um médico assumiu a direção, pegou uma sala muito grande, mandou botar um ar-condicionado lá dentro, muitas prateleiras para poder guardar os cadáveres. O movimento era grande. Acontece que, depois de autopsiado, os cadáveres não são procurados e iam de volta para a geladeira. Eu já presenciei alguém que foi reconhecer um corpo e o técnico mandou a pessoa entrar lá da sala porque ele não entrava por causa do cheiro. Né? Foi feito um erro técnico e não fizeram a exaustão da sala. A sala tinha que refrigerar, não podia ter exaustão. Um erro calamitoso. Essas coisas foram dificultando, quebraram todo o banheiro. Né? Como eu disse, a simplicidade da minha técnica, embora ela seja grandiosa, a técnica é simples, é uma faca, uma tesoura. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com um dos melhores médicos legistas do Brasil, Dr. João Giannini. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e eu estou conversando com o renomado profissional, Dr. João Batista Macuco Giannini. Dr. Giannini, lendo os seus livros, percebe-se que por meio do exame das pessoas mortas, o senhor consegue o feitio de contar uma parte significativa da história do Brasil. Dr. Giannini, os mortos realmente contam muitas histórias? O que é que falam os mortos e como é ouvi-los? Como eu já disse, minha tecnologia é macroscópica. Eu estudo as lesões, se são antigas, se são recentes. Mas o que eu dou mais importância, que eu acho que faz o corpo da autópsia, são os dados circunstanciais. Como foi encontrado o corpo? O que houve que aconteceu? Quem contou alguma coisa? Dizia na minha época que nós tínhamos um diário oficial de legista, que era o jornal A Luta, que se espremesse o jornal sairia sangue, porque ele traria todas as notícias dos crimes da cidade. E realmente a gente se baseava na leitura do jornal do dia, dos elementos que o delegado acrescentava às informações. No caso de ser autópsia de hospital, eu usava o prontuário clínico para me referir. E sempre tive esse cuidado de ver o todo do conjunto, o cadáver, suas lesões e
os elementos circunstanciais. Isso faz eu conseguir ver além do corpo. Como a Laura falou, consegue ver mais coisas além daquele corpo morto. Eu consigo, por esses dados. Doutor Giannini, o senhor participou de mais de 50 mil autópsias. Foram mais de 50 mil cadáveres que passaram pelas mãos do senhor. Qual foi o caso mais triste, mais trágico, que mais lhe comoveu e por quê? O caso mais de calamidade, porque o trágico, eu considero que o trágico tem como antônimo o amor. Quanto mais você ama uma pessoa, mais a tragédia é maior. Eu me reporto à tragédia coletiva. No início do governo Negrão de Lima, eles construíram uma adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, e o túnel da adutora, no interior, houve uma explosão. Eu recebi no plantão 22 pedaços de corpos. Examinei aquilo e consegui juntar 23 pares de bacia humana, dos ossos da bacia, e comuniquei à delegacia que tinha um a mais. Aí eles foram à procura. Eu vi o estado dos corpos, fiquei muito emocionado. Foi uma tragédia grande que eu me reporto e lembro o sofrimento dos familiares lá embaixo. Eu digo, no térreo do edifício, que eu trabalhava no 3º andar. Trágico, muita pena deles. Alguns, os vapores da explosão explodiram os pulmões deles. Outros fraturas, outras dilacerações. Foi terrível. E trabalhar e conseguir isolar 23 corpos. Quando eu refiro que eu juntei 2 ossos de bacia para fazer um par, para fazer um indivíduo, da dimensão do estrago que a explosão não fez naqueles coitados lá trabalhando dentro do túnel. Teve algum caso difícil de o senhor resolver? Eu tive um caso, foi difícil no contexto. Um jovem foi preso em Copacabana, colocado no camburão. Quando chegou na delegacia de entorpecentes, ele estava morto. Eu examinei e não encontrei nada. Depois de todos os exames feitos, eu concluí por morte ignorada. Causa-mortes ignorada. O delegado da O que seria, desculpa, causa-mortes ignorada? Como? O que seria causa-mortes ignorada? Não, porque a gente qualifica as mortes como homicídio, suicídio, acidente ou morte por doença, e eu dou o diagnóstico de qual é a doença. Quando eu não consigo ver nada, a causa-morte foi ignorada, a doença foi ignorada, não se sabe o que é. E dá-se o caso por encerrado, quando ele não envolve um problema maior, né? Mas esse caso eu fui procurado, o diretor do Instituto que me chamou, estava presente o delegado da entorpecente, um jovem, um rapaz. Ele disse assim: doutor, eu passei 4 anos
morando no Quartier Latin da França, entre os viciados, para aprender todos os macetes do tráfico. Cheguei aqui e me prestigiaram com uma equipe. A minha equipe é nova. O senhor dá um diagnóstico desse, eles vão dizer que nós matamos o rapaz e vão dissolver minha equipe. Por favor, reconsidere tudo que o senhor fez. Eu achei estranho, fiquei com pena do delegado, o jovem. Eu voltei, pensei, e o andar que tinha feito um exame de complementar a mim, que eu também sei essa tecnologia, que é a histopatologia. Eu subi 2 andares e disse assim: fulano, me dá um material que os seus peritos já examinaram, que eu quero rever também. Logo que eu olhei, fiz um diagnóstico. Não, o colega se distraiu e não viu esse diagnóstico, porque é tão flagrante que não tem condições. Aí mandei um pedido ao perito do andar de cima para que ele revisse o laudo para me dar. Era um caso de um de anemia falciforme. Era um mulato de cabeça russo, aquele mulato que tem o cabelo loiro, né? E é heterozigótico, porque ele já tinha 20 e tantos anos sem a manifestação da doença, então quer dizer que ele só tinha um lado da doença, os 2 lados não. Ele não tinha os 2 cromossomos doentes, só um cromossomo doente. Aí eu concluí que refiz o meu laudo para heterofalcemia, de um paciente heterozigótico. Os colegas disseram que eu passei a manipular meus laudos em função dos pedidos, que eu mudei o laudo porque eu tinha... Eles nunca ouviram falar nessa doença. Eu acho que até hoje não vão ouvir falar, porque essa doença, eu peguei aqui em Varginha um caso também, um senhor de pequenas dimensões, pequeno tamanho, brigou com um senhor de raça negra muito grande e se condenava dizendo: eu matei o homem. Disse: não, você não matou, ele teve uma crise eritofalcêmica. Na hora da crise de estresse, o eritofalcêmico faz uma coagulação do sangue e coagula os vasos do bulbo, que é o centro geral da vida. Controla o coração, controla o pulmão, controla tudo, e a pessoa morre. Isso é muito bem reportado, pelas companhias de seguro norte-americanas, que realmente elas são, nesse ponto de querer entender o que está acontecendo, elas são formidáveis. E atletas americanos segurados pelas companhias morrem subitamente e eles têm que ou paga ou explica. Então é muito bom o trabalho de lá. Mas eu fiquei sentido de sofrer a pressão por uma coisa tão evidente, tão clara como o diagnóstico que eu fiz na hora. Em poucos minutos eu olhei a lâmina e disse: o diagnóstico é esse. Os colegas do laboratório não perceberam. Por falta de conhecimento. Atenção. Atenção. Eu tive muita pena do colega que assinou o erro. Falou para mim: eu dei uma aula essa semana sobre isso, e como é que eu deixo passar? Acontece. Dizia um amigo meu, médico, gosto muito, Delfraro: só não cai do cavalo quem anda de burro. Tá certo.
Vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com um dos melhores médicos legistas do Brasil, Dr. João Giannini. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e estou conversando com o renomado profissional médico legista, Dr. João Batista Macuco Giannini. Vamos falar de casos famosos que o senhor participou. O caso do ET de Varginha completou 25 anos, cheio de mistérios e incertezas. Esse episódio, que deu visibilidade mundial à cidade de Varginha, no interior de Minas, ele até hoje desperta a curiosidade de todos os brasileiros. Só para nós relembrarmos o caso, na época, 3 meninas juraram ter visto uma criatura de outro planeta num terreno baldio. Alguns acusam o exército brasileiro de ter ocultado o cadáver do ET. E mais, um PM de Varginha, Marco Eli Xerezi, teria morrido em razão do contato com o ET. O Dr. Giannini, foi o médico que examinou o corpo desse PM. Conta pra gente o que é que aconteceu, porque um colega médico do senhor examinou o PM e disse que prescreveu antibióticos mais fortes à época. E mesmo assim o médico morreu. O que é que matou o cabo da PM de Varginha? Eu vou reportar o caso mais ou menos por inteiro. Eu estava construindo um hospital e nesse dia estava chegando um equipamento chamado arco cirúrgico, é um equipamento grande de radiologia e vinha dentro de engradados muito grandes. E nesse momento passou um caminhão do Exército, que é daqui de Três Corações, da ESA, da Escola de Sargento das Armas. E alguma quarta pessoa viu a figura dos 3 naquele momento. Eu, o engradado e o Exército. E daí ele criou uma imagem que eu fiz o ET. Eu não fiz o ET. Agora eu examinei o soldado. Examinei, não consegui encontrar nenhuma outra coisa. Meus recursos, eu vou repetir, são macroscópicos. Eu vi um abscesso na axila do paciente. Todos os dados me levaram a concluir que ele estava com uma sepsemia. Agora, nunca vi outro caso na vida. Se para os que gostam da ufologia, dessas coisas, eu só dou essa dica, né? Eu nunca vi coisa igual. Uma sepsemia fazer um furúnculo ser causador de uma sepsemia e morte. É a única coisa que eu posso acrescentar nesse caso. Por isso eu historiei tudo para saber que fiquei envolvido, mas não tinha nada para demais. O senhor acredita em ET? Acredito. Eu acho que nós viemos de uma nebulosa. Depois de uma grande explosão, foi feita uma nebulosa cósmica, que ela contém poeira e gases. Dentro dessa poeira e gases, existem reações químicas e bioquímicas. Vocês ouvem muito falar em DNA, RNA. Sim. São o código da vida, pois o RNA é visto no meio da nebulosa. Os especialistas da NASA pegam pela técnica de espectrometria a presença de compostos orgânicos, ou seja, compostos da vida. Ora, essa nebulosa é explosiva nossa, ou ela também pertence a outros planetas, ou ela gerou informações nos outros planetas.
A nossa bioquímica foi modelada pela bioquímica cósmica, que veio através de meteoros para nós. A insignificância que nós somos para ser dono da vida no universo, o universo é tremendamente maior. Então, as possibilidades, e acredito nas semelhanças, porque todos os nossos planetas são semelhantes à nossa Terra. Quer dizer, isso é uma explosão com catação de cacos. Houve uma explosão e depois os cacos foram se juntando pela gravidade, formando planetas. A água foi formada na explosão estelar também. Então, tudo pronto, só faltava vir o código. E vir ensinar como se faz bioquímica. A natureza mandou a nebulosa ensinar para nós como se faz bioquímica. Por que nós seríamos os únicos escolhidos? Não, eu acho que se encontrarmos um planeta habitado com vida, e se ele for mais velho, seus habitantes, serão mais inteligentes, porque a nossa bioquímica é evolutiva, e a deles também. Então, eles são mais velhos, evoluíram mais. São as minhas concepções de que o ET existe. Não estou dizendo de Varginha, eu não estou. Mas existe. Tá certo. Doutor Giannini, agora no dia 30 de abril, fez 40 anos do atentado do Rio Centro. O senhor também participou desse caso. Só para a gente relembrar, o caso do Rio Centro foi uma das últimas tentativas efetuadas por militares da linha dura do Exército Brasileiro para conter o lento e gradual processo de abertura política iniciado nos finais da década de 70. Insatisfeitos com a possibilidade do país voltar a ter eleições diretas para cargos eletivos, os grupos mais reacionários e desejosos da continuação do controle militar, eles passaram a realizar uma série de atentados. O mais conhecido ocorreu no Rio Centro, em 1981, no bairro de Jacarepaguá. Era um evento em comemoração ao Dia do Trabalhador. O atentado pretendia explodir 3 bombas no local e, com isso, incriminar grupos de esquerda, fazendo que o processo de abertura política cessasse. Mas o planejado deu zebra e uma das bombas explodiu num carro do estacionamento do Rio Centro, matando um sargento e ferindo gravemente outro oficial. Doutor Giannini, qual foi a sua participação nesse caso e como é que foi lidar com a pressão social, política e também da mídia em torno de tudo isso? Muita. Eu cheguei no domingo para dar o plantão. O meu colega de equipe chegou e disse assim: doutor, temos hoje um acidente de trabalho para examinar. Eu disse: como assim? Eu disse: vamos lá em cima. Aí eu subi e disse aquela frase: Sala, traga-me um cadáver. Aí o Sala é um membro da minha equipe, ele foi lá no corredor, pegou a maca, trouxe o cadáver. Examinei o corpo do sargento, um desastre. O andar superior do abdômen dele não existia, tinha sido totalmente destruído e dilacerado. Uma fita cassete, aquelas coisas antigas que vocês pouco conhecem, estava cravado no fígado do oficial. Quer dizer, resumiu a lesão ali. Agora, ambos os braços, pela sua parte ventral, estavam parecendo uma renda. Ou seja, caíam, pendiam como uma renda dos braços, dado ao poder da explosão que penetrou a pele e fez esse estrago.
Fiz esse laudo, logo apareceu gente querendo assumir o caso no meu lugar. Assim, o caso é meu, está encerrado. Apareceu o diretor atrás dos laudos e coisa, e saber, não, está tudo aí assinado, ninguém vai mexer mais. Já anexei todos os achados, inclusive a fita cassete, anexei ao corpo, está encerrado o caso e acabou. Aí eu fui chamado pelo corregedor para fazer umas perguntas para mim. Aí ele perguntou: o senhor não viu no jornal os noticiários? Eu não estou lendo mais jornal brasileiro. Ele está muito corrompido, está muito dirigido. Aí ele me dispensou. Aí fui chamado ao Ministério da Guerra, lá na Praça da Ferroviária, lá do... Chego no Ministério da Guerra, entro numa sala, está lá o Coronel Job, o seu secretário com uma máquina, e me surpreendi a presença do Procurador-Geral. O coronel chegou e disse: doutor Janine, considerando a repercussão nacional, o senhor não quer refazer o laudo? E tocou o telefone, ele foi atender o telefone e falou: vai respondendo, doutor. Eu percebi a jogada e fiquei quieto. E eu estou respondendo. Vou esperar o moço vir aí. Espero o moço. Aí o moço veio. Eu disse assim: o senhor fez mal a pergunta. Se eu quero mudar meu laudo? Não. Se eu quero ler para vocês as entrelinhas do meu laudo, porque o meu laudo eu não vou modificar. Aí os dois levantaram, o coronel e o procurador, discutiram e me dispensaram. E ofereceram para me mandar de carro. Eu disse: não, eu vou atravessar aqui a praça, que eu gosto de ver flor, eu vou a pé. E tirei o time. É mais seguro ir a pé. Era mais seguro ir a pé. Tá certo. O doutor Janine, como é que é esse nome do seu livro? Sala, traga-me um cadáver. O senhor usava muito isso? Todas as autópsias minhas eu usei essa expressão porque o sala é um elemento da equipe. O sala recebe o corpo que chegou, coloca numa maca e deixa no corredor das salas de autópsia. Aí você grita: sala, traga-me um cadáver. Ele traz o cadáver, bota na mesa, eu autorizo, depois de ver as vestes, revisar os bolsos, eu autorizo a despesa, e aí eu começo o meu relatório. Quando eu termino a autópsia, eu disse assim: sala, recolhe. Ele vem, dá o banho no cadáver, muito bom, bota na maca e leva embora para entregar para a família ou para ficar na espera. É um elemento importante ali. Eu conheci salas formidáveis. Sabe? Muito bom, fundamental. Mas eu acho um trabalho bonito deles. Agora, como eu falei, passamos a época do médico legal, a época da miséria, né? Já falei. E os salas, eu deixava. Ele chegava, tinha um cadáver com um sapato bonito, novo. Eles tiravam e botavam num saquinho para levar embora, tá? Uma camisa bonita, tá? Não ia mais precisar, né? Eu chamo isso no livro de Peculado da Miséria, sabe? Eu deixava assim. Eu era conivente deixando que eles fizessem isso. A família sempre vem fragmentada, trazendo a roupinha limpa, né? Tá e certo. Não quer mais levar roupa de ninguém. Não vai mais precisar, vai fazer o quê? Não vai mais precisar. Né? Tá certo. Vamos para o último intervalo comercial. Já já a gente volta com o médico legista mais importante do Brasil, Dr. João Janine.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo o renomado profissional médico-legista, Dr. João Macuco Giannini. Dr. Giannini, um outro caso que causou indignação internacional por mostrar um Brasil bem diferente dos cartões postais, um Brasil impiedoso, brutal e socialmente dividido, país que existe até hoje, foi a chacina da Candelária. No dia 23 de julho de 93, próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, 8 meninos em situação de rua, de 11 a 19 anos de idade, foram brutalmente assassinados. O senhor também participou desse caso. Como é que ficou o seu coração ao ver tamanha violência com crianças que não tinham pai, não tinham mãe, sem casa, sem cama, sem comida, vivendo sozinho na solidão da noite e ainda brutalmente assassinados? Laura, para completar a violência, eu cheguei no Instituto e no meu gabinete tinha uma multidão de políticos circundando um garoto que tremia. Eu disse, mas o que é isso? Aí, aos poucos, não, fui buscar um copo de água para o garoto para ele beber, ele sorveu, tremendo. O que eu fiz? Eu botei todos os políticos para fora da sala, por favor, vocês saiam da minha sala, deixem o garoto aqui comigo. Aí esperei para entregar o garoto a quem de direito e fui para a sala de autópsia. Cheguei lá, você já descreveu o que eu vi. Garoto baleado. É muito triste, mas não tem mais o que descrever. Eu descreveria como foram os buracos, as perfurações. Não, isso não precisa. Sem sentido, né? Qual o sentido? Sem sentido. É a maldade do ser humano, né? É. E o rapazinho, eu soube depois, não sei se está confirmado, ele ficou sob proteção policial, foi para a Europa e foi assassinado na Europa. Não sei também mais nada, mas a continuação foi essa. Dr. Giannini, no seu livro Sala, Traga-me um Cadáver, há um curioso caso da Dama de Preto. Eu gostaria que o doutor contasse esse caso aos nossos telespectadores, porque diz muito da violência sofrida contra a mulher. E aqui em Mato Grosso, nós somos o primeiro estado em feminicídio em todo o Brasil. O caso da Dama de Preto foi especial no sentido de que dificilmente os peritos da criminalística que fazem o local do crime solicitam a presença do legista, perito legista, ao local. Mas eu fui solicitado e cheguei no local, era um apartamento, na sala tinha uma senhora vestida de preto, morta. Identifiquei logo um traço de um laço passado pelo pescoço, num estrangulamento. E a roupa, vestido com o saio levantado até a cintura e a calcinha abaixada. Vi que havia sinais de ato sexual. Não tinha mais nada de particular, disse aos colegas que de minha parte estava encerrada e o meu relato viria depois. Estaria no corpo da autópsia e pedi que mandasse o corpo para o médico legal.
Lá examinei o cadáver da dama de preto. Nada de particular, a não ser o laço no pescoço. Nenhuma lesão, nenhuma nada. E um elemento de conjunção carnal. Eu me interessei pelo caso, um dia encontrei o perito que me convocou, pedi para me contar o que deu aquele caso. Ele disse, não, teve uma terceira pessoa no apartamento. Nós descobrimos que foi o japonês da tinturaria. Aí eu disse, você me desculpe, mas a gente, para aguentar a pressão de uma legal, às vezes a gente faz algumas coreografias sobre o caso, né? Só para contar um parênteses, logo que eu iniciei meus trabalhos mais legal, eu chegava em casa, tomava um martini. E minha mulher de 19 anos chorava dizendo que eu estava me tornando um alcoólatra. Não tinha jeito de aliviar a pressão. Então eu saí por essa tangente de coreografar muito, estudar os elementos circunstanciais, fazer uma história do caso para aguentar. Mas nesse caso o japonês era o tintureiro e foi levar a roupa e viu a madame lá deitada e ele teve uma relação. E ele se viu apertado para explicar para a polícia que ele não tinha nada com o caso, né? Foi esse o caso da dama de preto. Eu coloquei no livro para contar a história do japonesinho. Ele fez um crime, foi chamado de vilipêndio a cadáver. Ele vilipendiou um cadáver, não foi acusado de mais nada, mas deve ter suado muito, deve ter passado um desespero pelo ato dele. Tá certo. Doutor Giannini, ainda nesse tema da violência contra a mulher, no seu trabalho como médico legista, o doutor deve ter presenciado muitos casos de assassinatos de mulheres. Eu pergunto, o feminicídio tem uma fórmula básica ou cada caso é um caso? Eu acho que cada caso é um caso. Existe ciúmes, suicídio, homicídio, de tudo. Eu peguei um caso de uma moça muito bonita, se jogou da janela de um edifício. Fui examinar a moça e encontrei que ela estava grávida de uns 4 meses. Eu fiquei muito triste, porque seguramente ela foi renegada, ela foi deixada sem pai para a criança. Uma paciente grávida levou um tiro na barriga, matou o neném com um tiro. Quer dizer, o coitadinho não teve chance nenhuma, né? Essas coisas são... Mas eu não tenho dados estatísticos de feminicídio, não, certo? E eu procurava deixar um pouco sem muita curtição, curtir um caso. Quem trabalha em qualquer especialidade, a pessoa fala que caso bonito, às vezes é uma desgraça tão grande, mas pela biologia é bonito o processo, como o corpo fez para resolver aquilo ou tentar resolver. As expressões caso bonito são muito frequentes em medicina, a gente usa a expressão. Estou com um caso bonito, o paciente vai morrer. Ora, não é bonito, né? É bonito biologicamente, a gente sabe como vai correr a coisa, né? Esse caso foi muito triste. Cheguei para autopsiar e gritei, Sala, traga-me o cadáver. E o cadáver não vinha.
Eu fui atrás do Sala, fui ao corredor. O Sala estava chorando, literalmente chorando. Esse Vanderlei, nome do meu Sala. O que está acontecendo? Ah, não podia ter feito isso. A menina é nova, não fez nada. Então o caso é esse. Uma menina de 14 anos, linda, falou para a mãe, eu vou na tia, vou dar um beijo na tia. E atravessou a rua, entrou na casa, que eles eram vizinhos. O tio estava sentado a um sofá com um senhor, um rapaz, conversando. Ela se dirigiu, foi à cozinha dar um beijo na mãe, voltou e entrou no banheiro, que a porta dava para o corredor que dava para a sala. Aí o tio tinha que ver alguma coisa na cozinha, talvez buscar uma bebida, uma cerveja, um café. O acompanhante levantou e adentrou o banheiro da menina e eles ouviram a menina gritando, gritando, gritando. Ele arrombou a porta, ela estava todinha esfaqueada. O rapaz entrou no banheiro, esfaqueou a menina toda. Voltou, sentou onde ele estava e continuou sentado ali, esperando o papo. Isso é uma situação tão brutal. Brutal porque aquele cara não sabia o que estava fazendo. É um psicopata. Doutor Giannini, o senhor é nacional e internacionalmente reconhecido na sua profissão. Eu me arrisco a dizer que é o mais importante médico legista do Brasil. O senhor tem medo da morte? O médico Dr. Giannini é um homem de fé? Duas coisas. Primeiro, eu estou resolvido. Já falei com a minha família que para mim está tudo bem. Eu só não quero sofrer, né? Eu acho que apagar é uma beleza. Ficar doente é um inferno. Eu conheço a doença. Não é possível. A doença é muito traumatizante. Que se eu for, quando for, eu vá de vez. Mas que não me dê uma doença. Só isso que eu tenho. Em relação à morte, não, está tudo bem. Em relação à fé, não tenho fé. Não gosto de fé. Eu sou lógico. Eu gosto da lógica. Eu gosto de analisar as coisas. Eu fui proibido de pensar em fé porque eu iria para o inferno. Eu não poderia questionar a fé. A fé você aceita e não pensa. Mas a natureza, Deus me deu cabeça para pensar. Como é que eu vou aceitar uma coisa assim sem poder analisar porque vou pecar? Não. Eu tenho minha concepção de psicoenergia e tudo cabe, todas as religiões cabem dentro da meu postulado de psicoenergia, todas as religiões cabem, né? Quer dizer, eu já atingi um grau que eu sou maior que as religiões, me desculpe, então eu não preciso dos catálogos de fé. Muito bem, doutor Acho Giannini. que eu respondi. Com certeza, doutor Giannini. Muito obrigada pela participação e por trazer luz ao programa de hoje. Temas tão interessantes, com um olhar tão peculiar e tão genuíno. Meus parabéns pela trajetória de vida e pelos 2 livros muito importantes. Muito obrigado e foi um prazer. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.